Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. No episódio anterior, deixamos Luwin descobrindo mais informações sobre Draka. E tudo isso foi graças a Kingram. Além disso, nosso MC também conseguiu criar uma encarnação que pode se transformar em qualquer coisa. Parece suspeito. Agora, esse animal de estimação invocado chamado Strang tem a forma de um ursinho. Vamos descobrir mais sobre ele, certo? Como ele estava falando. O urso ficou furioso e perguntou se ele podia ouvi-lo. O urso lhe disse: "Como você ousa me comparar com essas coisas? Eu não sou um urso." Isso fez com que Luwin perguntasse o que ele era. O urso respondeu que ele é uma encarnação, que ele pode ser qualquer coisa que deseje ser. Ele disse a Luwin para observar, pois ele demonstraria seu poder. Luwin observou atentamente. O urso tremia enquanto dava o melhor de si. O urso ficou surpreso e confuso ao perguntar para onde foi o seu poder. Luwin também se perguntou o que esse urso estava fazendo. O urso lhe disse que isso deve ter acontecido porque ele reencarnou com o estômago vazio. Ele exigiu que Luwin lhe desse comida. Em sua mente, Luwin pensou que o urso era rude. Luwin disse ao urso que não havia comida ali. E ele disse que não sabia o que o urso poderia comer. O urso ficou surpreso com o fato de Luwin não conseguir nem comida para ele. Ele perguntou por que seu mestre dessa vez estava tão fraco. Luwin perguntou se ele era o mestre ao qual o urso se referia. O urso se deitou na palma da mão e pediu a Luwin que o acordasse quando fosse hora de comer. No fundo, Luwin estava confuso com esse urso por chamá-lo de mestre, mas descrevendo-o como fraco. Kingram se divertiu com o fato de terem se passado milhares de anos, e a personalidade do urso ainda ser a mesma. Ele disse a Luwin que ver Luwin com Strang o lembrava dos velhos tempos. Isso o faz lembrar de Strang e Draka, que ele enfrentou em sua antiga cidade natal, a tribo Skype. Então Kingram perguntou a Luwin Ardell, o pequeno destruidor que carrega a vontade de Draka, o que ele planejava fazer agora. Sobre o que King lhe disse, que o poder que ele terá o tornará mais forte, e isso pode levá-lo ao caminho certo ou comê-lo vivo. Então, Kingram perguntou novamente a Luwin: se ele ficar mais forte, o que planeja fazer? Isso fez Luwin refletir e lembrar que a razão pela qual ele queria o poder era proteger seu povo dos demônios, evocar o nome de Ardell e proclamar adequadamente seu nome para aqueles que o desejavam, desprezando-o. Esses pensamentos fizeram Luwin sorrir e ficar satisfeito. Ele percebeu que tinha muito a proteger, para desistir da oportunidade. Ele respondeu a Kingram dizendo: "Viverei por minha própria vontade, pelo meu povo, pela minha família e por mim mesmo." Kingram ficou satisfeito com sua resposta e aguardava ansiosamente o futuro que Luwin traria. Luwin finalmente obteve uma pista sobre Draka com a ajuda de Kingram. Mas, como sempre, seu dia começou com uma missão. A única coisa que mudou é que agora ele tem um companheiro. Ele acordou Strang e perguntou se ele ia comer. Strang imediatamente se iluminou e babou ao ouvir a palavra comida. Luwin alimenta Strang, pois ele é louco por comida e come muito. A comida que Strang come é o poder que ele obtém nas missões. Basicamente, Strang se alimenta do poder de Luwin. Uma janela azul exibe detalhes de Strang. Strang é uma encarnação da força. É o único espírito no mundo físico que responde à essência mais primitiva da força. E ele se fortalece à medida que o recipiente se fortalece, compartilhando tudo com seu recipiente. Ele também exibia uma estrela exclusiva de Skill Companion. O crescimento de Strang é compartilhado com Luwin em 100%. O companheiro de habilidade exclusivo dá a Luwin 100% de força. E o Skill Companion de Strang acelerou o crescimento de Luwin. Luwin perguntou a Strang se ele receberia 100 forças extras toda vez que Strang ficasse mais forte. Strang explicou que ele poderia ter 200 quando Strang se tornasse 2 estrelas, e que isso aumentaria em 100 quando as estrelas de Strang aumentassem. Strang compartilhou que, antes de ser selado, ele tinha mais de 31 estrelas. Luwin ficou surpreso. Ele calculou isso em sua cabeça. E 31 estrelas significava que Draka tinha 3.100 pontos fortes. Ele pensou em sua própria força. Não é nem mesmo 1000, mas já parece forte. Isso motivou Luwin a perguntar como Draka conseguiu isso. Ele perguntou se havia outra maneira de aumentar sua força além da missão. Strang deu uma gargalhada que sabia tudo, e se gabou de que isso o tornava o maior. Em seguida, Strang lhe disse que, se ele quisesse saber, deveria lhe dar um copo d'água. Mas Luwin teve uma resposta intimidadora a isso. Ele disse a Strang que não precisava lhe contar, a menos que ele quisesse morrer de fome. Isso fez com que Strang não tivesse outra escolha a não ser contar a ele. Há muitas maneiras de obter poder. Um exemplo é por meio de uma missão de dificuldade mais alta para obter melhores recompensas. Outra é criar um item que dê força, ou pelo menos, encontrar um artefato.
Também há a opção de ferver o tendão do ogro e fazer um elixir. Mas Strang disse a Lúwin que nenhuma dessas opções é para ele. Lúwin ficou curioso para saber por quê, quando há tantas opções disponíveis. Strang lhe disse que ele precisa ter pelo menos 1000 forças para fazer tudo isso. Caso contrário, seu corpo não será capaz de lidar com o poder que crescerá exponencialmente. Strang descreveu Lúwin como semelhante a um bebê que está aprendendo seu primeiro passo. Isso fez com que Lúwin percebesse que ainda está no começo, quando durante todo esse tempo, ele achava que tinha ficado mais forte. Ele estabeleceu como meta alcançar a força dos 1000. Ele prosseguiu com o treinamento que vinha fazendo. Ele fazia isso todos os dias para aumentar sua força. E quando sua força chegou a 930 depois de algum tempo, o terceiro teste, o combate real, começou. Strang subiu em seus ombros e perguntou se sua prova de combate seria hoje. Lúwin parecia animado. Ele disse a Strang que estava esperando ansiosamente por esse dia. Normalmente, muitos magos atacam pela linha de trás. Portanto, existe a possibilidade de o feitiço atingir aliados no meio do caos. Portanto, o objetivo da prova de combate real é testar as habilidades de gerenciamento de risco de um mago, e é a prova mais importante de todas. Um aluno soltou uma bola de fogo. Os cavaleiros entraram em pânico e disseram para ele não mirar neles. Esse era Jason Damon. E o instrutor acabou de lhe dizer que ele está fora. Jason estava desanimado. Os cavaleiros Fuldren estão lá para ajudar no teste, para garantir a segurança dos alunos e testar sua sinergia com eles. O julgamento durará 10 dias, e cada aluno receberá monstros com base em sua pontuação. Havia um total de 13 alunos com pontuação alta no último dia. Como era o último dia do teste, todos estavam curiosos para saber que tipo de monstro apareceria. Os alunos entraram em pânico, ao som de um barulho alto. Um orc apareceu. Os orcs vivem em grupos por todo o continente. Eles são muito maiores que os humanos, e sua inteligência também é comparável. Eles têm uma natureza violenta que causa guerras frequentes com os humanos. Um aluno assustado questionou se era realmente bom para o teste. Outro aluno estava preocupado com a possibilidade de alguém morrer por causa de um orc. O professor Heidel lembrou a eles que são mágicos e que, portanto, devem ser sempre racionais. Ele disse aos alunos que considerassem o teste real e dessem o melhor de si. O orc avançou contra eles. Seu punho atingiu o escudo dos cavaleiros. O mago na parte de trás formou várias bolas azuis e as soltou como uma flecha de gelo. Mas o orc saiu de sua posição. Os cavaleiros e o mago ficaram surpresos ao vê-lo acima deles. O professor Heidel disse ao mago Mikkel para se esquivar. Mikkel tremeu de medo. Ele sabia que tinha que retaliar, mas seu corpo não se movia por causa do medo. O professor Heidel usou sua habilidade de árvore-prisão. Vinhas surgiram do chão e se enrolaram em volta do orc para imobilizá-lo. Felizmente isso aconteceu. Antes de chegar a Mikkel, o instrutor anunciou que Mikul Garryhill estava fora. Alguém socou a própria coxa. Era o professor Elric, desapontado por Mikul falhar de novo. Isso fez o professor Elric mexer no teste de Lúwin. Ele perguntou ao reitor se continuaria com o teste. O reitor ficou confuso, mas sabia que logo seria a vez de Lúwin. O professor Elric confirmou que ele também compartilhou que Lúwin é o único aluno que obteve uma pontuação perfeita no Kingram. E ele disse que testar os outros alunos da mesma forma que Lúwin é injusto. O reitor reconhece seu ponto de vista, mas eles não têm nenhum outro monstro preparado. O professor Elric informou ao reitor que eles têm outro. Ele contou que quando os cavaleiros de Fuldren trouxeram os orcs, eles também trouxeram um ogro. O professor Elric admitiu que usar um ogro no teste é muito perigoso. Mas ele também disse que, com o professor Heidel ali, junto com os cavaleiros, o professor Elric não pôde evitar sua curiosidade sobre o que Lúwin é capaz de fazer. Momentos depois, no corredor da academia, o professor Heidel está esperando Lúwin passar. O professor Heidel o chamou, e Lúwin reconheceu a presença do professor. O professor tem algo a lhe dizer. Antes do julgamento, o professor Heidel o avisou que ele seria testado com mais afinco do que os outros. O professor revelou a ele que a academia está esperando muito dele, já que ele obteve uma pontuação perfeita em um Kingram. Por causa disso, alguns estavam dizendo que é injusto para Lúwin lutar contra o mesmo monstro que os alunos normais. E é por isso que sua prova será mais difícil do que a dos outros. Nosso MC perguntou ao professor como isso seria mais difícil. O professor lhe disse que ele lutaria contra um monstro diferente, não um orc. O professor Heidel lhe revelou que ele lutará contra um ogro. Lúwin e Strang ficaram atônitos. Então Strang disse que o primeiro adversário real de Lúwin é um ogro. Ele disse que parecia que seria divertido em outro cenário. Um monstro está tentando se libertar das correntes. Ele parecia ameaçador e rugia alto. Jason perguntou a seu colega de classe se era um capitão orc. O aluno respondeu que era um ogro. Ao ouvir isso, Jason ficou preocupado. Um cavaleiro segurou sua espada com força.
pensando que só a trouxe porque lhe foi pedido. Mas, em sua opinião, um ogro não deveria ser usado contra alunos para fins de teste. Isso o fez pensar na força do aluno. Um ogro é parecido com um orc, mas é muito mais forte do que ele. Os ogros podem quebrar um crânio ou torcer uma espinha em um único golpe. Um cavaleiro perguntou ao professor Heidel se ele tinha certeza disso. Especialmente porque o ogro é difícil de capturar, mesmo com a ajuda deles. O professor Heidel respondeu com firmeza que tem certeza disso, pois são ordens do reitor. O cavaleiro, com uma pitada de agressividade, comentou como o professor Heidel coloca sua vida em risco para o teste na academia. Uma pessoa respondeu que colocaria sua vida em risco. O cavaleiro perguntou a essa pessoa quem ela era. Ele se apresentou como Lewin Ardell, o aluno do teste. O cavaleiro não conseguia acreditar que era o aluno que enfrentaria o ogro. Ele acreditava que não havia como um aluno enfrentar aquele ogro. O cavaleiro estava pensando em como ele e o professor protegeriam esse aluno. Mas ele ficou confuso quando Lewin passou por ele. Isso o fez se perguntar para onde Lewin estava indo. O cavaleiro disse a Lewin que ele estava indo para o lado errado. E esse cavaleiro perguntou a Lewin o que ele estava fazendo. Lewin respondeu que estava se preparando para o julgamento. O cavaleiro lhe disse que ele estava na posição errada, pois deveria estar na parte de trás. Nosso mestre de cerimônias informou ao cavaleiro que é lá que ele lutará. O cavaleiro ficou confuso e com uma expressão determinada. Lewin disse ao cavaleiro que seus feitiços são bem diferentes. O cavaleiro ficou um pouco irritado e disse a Lewin que eles não poderiam protegê-lo se ele estivesse na frente deles. Ele lembrou a Lewin que o monstro não é tão fácil quanto um orc. Lewin respondeu que sabia disso. O cavaleiro franziu as sobrancelhas quando perguntou a Lewin por que ele estava fazendo aquilo com sua vida. Lewin tirou a jaqueta e respondeu ao cavaleiro: "Estou desesperado." O cavaleiro observou Lewin. Enquanto Lewin se posicionava, ele admitiu para si mesmo que não podia sentir nenhum medo de Lewin. Isso o fez pensar que Lewin é diferente. O professor Heidel instruiu Lewin a se preparar. Em seguida, o professor anunciou o início do julgamento de Lewin. O ogro foi libertado de suas correntes e imediatamente atacou os humanos. Os cavaleiros estavam posicionados na frente de Lewin e haviam preparado seus escudos. Mas, para sua surpresa, Lewin avançou. O cavaleiro entrou em pânico. Ele tentou impedir Lewin. Ele se perguntava qual era o plano de Lewin. O ogro soltou um barulho alto e aterrorizante quando levantou o braço. Em resposta a isso, Lewin saltou. E quando ele estava perto do ogro, ele lançou uma bola de fogo. Seus punhos se encontraram no centro. As pessoas ficaram surpresas com o fato de Lewin ter lutado contra esse monstro de frente. O cavaleiro ficou surpreso quando Lewin usou um feitiço de combate corpo a corpo. Naquela situação, o professor Heidel tentou ficar de olho, mesmo que as chamas e a fumaça dificultassem a visão. Os outros alunos também protegeram seus olhos. Até o professor Elric e o reitor ficaram surpresos. A fumaça bloqueava a visão de todos. O cavaleiro esperava que Lewin não estivesse morto. Quando a fumaça se dissipou, ele viu a figura de Lewin. Ele ficou chocado ao ver que Lewin ainda estava vivo. Ele se perguntou como Lewin ainda estava de pé. Enquanto isso, o professor Heidel estava sorrindo. Aposto que ele já esperava que isso acontecesse. O cavaleiro bate no ombro de Lewin. Ele repreendeu Lewin porque Lewin deveria tê-lo informado com antecedência. Ele gritou: "Você quase morreu lá." Lewin se desculpou, mas perguntou se o cavaleiro ainda permitiria que ele fizesse isso se o tivesse informado com antecedência. O cavaleiro ficou surpreso com essa pergunta. Lewin lhe disse que eles deveriam terminar o julgamento primeiro. O ogro estava com raiva e parecia aterrorizante. O cavaleiro pediu a Lewin para se afastar por enquanto, já que é perigoso. Ele instruiu Lewin a ficar quieto até que ele terminasse de cuidar do ogro. Mas Lewin deu um passo à frente. Ele se posicionou na frente do cavaleiro. Ele declarou ao cavaleiro que era seu julgamento. Com uma expressão severa, ele disse: "Deixe-me terminar meu julgamento." Lewin olhou para o ogro que era 5 vezes maior do que ele. E então, ele atacou o ogro. Havia 2 razões pelas quais ele se sentia corajoso. Uma delas era por causa de sua habilidade. O amigo do ogro. É o título que ele recebeu de Kingram, que lhe permite falar com ogros. Ele entendeu o que o ogro estava gritando antes. Ele lhe disse para não se aproximar dele, e exigiu ser libertado. O ogro parecia um monstro furioso para as pessoas normais, mas não para Lewin. Ele entendeu que o ogro estava com medo de ser cercado por um bando de magos e cavaleiros. O segundo motivo é que Lewin recebeu um pedido repentino. Era uma missão urgente para lutar contra um inimigo que ele não podia evitar. Lewin foi encarregado de subjugar o inimigo mais rápido do que os outros. Havia 2 objetivos. O primeiro é atacar o inimigo primeiro. O segundo objetivo é derrotar o inimigo. A recompensa por isso é a força de 30 e uma habilidade chamada Olho do Jogador. Era uma grande recompensa para alguém como Lewin, que tinha de repetir a mesma missão todos os dias. Foram 3 dias de força em uma única missão. Foi então que ele partiu. Como não tinha motivo para hesitar,
Seu punho encontrou o do ogro. Sua chama envolveu o braço do ogro. Era uma chama enorme. Com isso, Luwin havia completado o primeiro objetivo. Mas ainda não havia terminado. O ogro lhe disse que o mataria. O ogro pulou muito alto. Eles anteciparam o impacto do ataque. O ogro gritou que iria esmagar a cabeça de Luwin. Felizmente, Luwin conseguiu se esquivar a tempo. Ele decidiu procurar seu ponto fraco. Luwin usou a refração do tempo. O cavaleiro ficou surpreso. Ele se perguntava como Luwin era tão rápido. Luwin queria se aproximar do ogro. Ele avançou e mirou no ponto fraco do ogro. O cavaleiro ficou surpreso com o fato de Luwin não hesitar em enfrentar o ogro. Os alunos se perguntaram o que estava acontecendo. Então, viram que o ogro havia revidado. Ele levantou o punho contra Luwin, que também fez a mesma coisa. Luwin também acertou o braço do ogro. Usando seu joelho, o ogro segurou Luwin e o jogou no ar. Luwin tinha ajustado seu corpo e foi capaz de controlar como ele iria pousar. Mas ele foi pego de surpresa. O ogro de repente deu um soco poderoso. Felizmente, ele foi rápido para se esquivar. O ogro ficou tão furioso que chamou Luwin de rato. Luwin saltou alto no ar, posicionou suas pernas e chutou o ogro. Foi poderoso o suficiente para fazer o ogro cair no chão. Com um impacto alto, Luwin aterrissou e pisou em seu peito. Ele decidiu terminar a luta logo. Ele usou a habilidade Ogre's Fur para aumentar sua força, por 30 segundos. O ogro lhe perguntou se ele era mesmo um humano. E quando Luwin disse, "Você não esperava que eu respondesse, certo?" O ogro ficou em choque total. Só para confirmar, o ogro perguntou a Luwin se ele realmente entendia o que estava dizendo. Em troca, Luwin confirmou que o ogro também o entendia. Isso deixou o ogro mais irritado. Mas Luwin nem sequer deixou que ele tivesse tempo para fazer isso, porque ele usou a explosão de Mana Burn bem no peito dele. E o efeito de fúria do ogro foi acumulado. O sistema informou a Luwin sobre a mudança para o status Berserk. Isso causou uma enorme explosão. No momento em que a chama de Luwin se dissipou, o ogro já havia sido nocauteado. Nosso MC se levantou lentamente e se perguntou se seu ataque havia selado o acordo. Strang, por outro lado, comentou que Luwin é melhor do que ele esperava. Enquanto olhavam para Luwin, os alunos não conseguiam acreditar em seus olhos. Então, eles aplaudiram e elogiaram Luwin. O professor Elric ficou perplexo com o fato de Luwin realmente ter vencido. Enquanto o reitor estava encantado. Os cavaleiros verificaram o corpo do ogro. Eles não conseguiam acreditar que era possível para Luwin derrotar o ogro sozinho. O cavaleiro que repreendeu Luwin antes, perguntou com quem ele aprendeu o feitiço e a habilidade física. Luwin respondeu que não há ninguém que o tenha ensinado. O cavaleiro desconfiou que Luwin tivesse aprendido aquilo sozinho. Mas Luwin foi firme no que disse. Em seguida, Luwin pediu ao professor Heidel que anunciasse o resultado de seu julgamento. O professor ficou em silêncio por um bom tempo. Então, ele disse que achava que Luwin não seria capaz de fazer isso. Mas Luwin nem sequer lhe deu a chance de impedi-lo. Ele disse a Luwin que Luwin superou suas expectativas e o professor anunciou que ele havia passado. Todos torceram por Luwin. Luwin tinha um grande sorriso no rosto. A janela azul mostrou que a missão foi concluída e Luwin recebeu a recompensa. Luwin ficou um pouco impressionado com o que recebeu. O olho do jogador lhe dá a capacidade de ver através da natureza de tudo. E com isso, ele pode sentir a furtividade e rastrear a invisibilidade. Strang parecia orgulhoso e comentou como Luwin está começando a se tornar um verdadeiro jogador. Luwin lhe perguntou se ele conhecia essa habilidade. Strang o informou que isso é algo que só um jogador pode ter. Ele explicou que os inimigos que se escondem usando magia de furtividade ou invisibilidade terão uma aparência diferente aos olhos de Luwin. Ele será capaz de percebê-los com um contorno fraco. Luwin comentou que isso é muito útil. E então a janela azul mostrou que o minimapa foi desbloqueado. Com ela, ele pode ver tudo em um raio de 500 metros ao seu redor. Por isso, ele pode visualizar a janela de status do alvo desejado. E as informações que estão disponíveis para visualização dependem do nível do alvo. Strang parecia feliz com isso, e disse ao nosso MC que haveria mais surpresas. Strang instruiu Luwin a olhar para o ogro caído e ativar o olho do jogador. Luwin fez o que lhe foi pedido. Ele ficou surpreso quando a janela azul apareceu. Ele viu a condição do alvo, que dizia que o ogro à sua frente era um ogro de escápula com 3 estrelas. Luwin ficou impressionado com sua nova habilidade. Ele decidiu testá-la no professor Heidel. Ela mostrou que o professor é um mágico de 6ª classe, e que outras informações ainda não estavam acessíveis a Luwin. Ele contou a Strang como as informações eram limitadas. Strang explicou que é porque ele não consegue obter informações sobre pessoas que estão em um nível superior ao dele. Strang lhe disse que, à medida que ele ficar mais forte, as informações disponíveis para visualização aumentarão. Isso fez Luwin sorrir. Depois que o teste de combate real terminou, os rumores se espalharam por toda a academia sobre Luwin ter derrotado o ogro. Jason lhe perguntou como ele se sentia quando todos falavam dele.
Ele respondeu que era algo novo para ele, então não sabia como se sentir a respeito. De repente, uma mulher se aproximou dele. Essa mulher de aparência gentil perguntou se ele era Luvin. Em seguida, várias outras mulheres apareceram. Elas expressaram o quanto Luvin é incrível e lhe deram presentes. Quando eles se afastaram de Luan, todos gritaram. Luin perguntou a Jason se ele queria o lanche. Jason ficou totalmente surpreso. Jason repreendeu Luin e disse-lhe que esse ato era desrespeitoso com a senhora que superou o constrangimento e preparou o almoço para ele. Luin lhe perguntou por que ele estava se irritando, enquanto olhava para a cara de filhote de cachorro ciumento de Jason. Uma janela azul mostrava que Jason Damon é um mágico de segunda classe com grande potencial. Nos últimos dias, Luin estava verificando o status de todos e somente Jason mostrou alto potencial. Em um tom sério, Luin disse ao amigo para se esforçar um pouco mais e ele se sairia muito bem. No teste seguinte, Jason ficou confuso com a simpatia aleatória de Luin. Luin explicou que não estava simpatizando com ele. Ele disse a Jason que estava apenas dizendo que ele tinha um grande potencial. Ele também incentivou Jason dizendo que suas habilidades são ótimas. Portanto, ele deveria recuperar a confiança e trabalhar mais. Jason respondeu: "É mesmo?" Luin confirmou e aconselhou não só jogar. Isso motivou Jason a estar entre os 10 primeiros, de forma divertida e honesta. Luin disse que é uma meta difícil. Jason perguntou se Luin era sincero, pois às vezes não acreditava nele. Luin perguntou o que ele queria dizer. Jason explicou que se perguntava se ele era o mesmo Luin que conhecia há 6 anos. Em sua cabeça, Luin admitiu que às vezes, ele também não conseguia acreditar. Então, ele entendeu Jason nessa parte. Jason também lhe disse que havia rumores em torno de Luin. E os rumores dizem que Luin será capaz de superar Michael Gary Hill e se tornar não apenas o orador da turma, mas também o representante da academia. Luin respondeu que não se importava com isso e convidou Jason para entrar. Jason não conseguia acreditar que ele não se importava quando era o ano do grande festival. No 5º mês de cada ano, representantes de academias famosas se reúnem, e um festival de magia é realizado para decidir quem é superior entre eles. E uma vez a cada 8 anos, a Olimpíada reúne todos os magos para determinar o maior mago. Quando os dois eventos se sobrepõem, eles são chamados de Grand Festival. O Grand Festival é uma competição nacional para os alunos mais brilhantes das academias mais famosas. O vencedor do Grande Festival e sua academia não só recebem uma grande soma de dinheiro, mas também podem receber vários privilégios. É por isso que há um limite para o número de alunos que podem competir. 1 aluno para competições individuais e 30 alunos para competições em grupo. No total, os 31 melhores alunos da academia podem competir. E aquele que competir durante a competição individual se torna o representante da academia. Dentro do refeitório, os alunos começaram a se perguntar quem seria o representante daquele ano. Um aluno se perguntou se seria o Michael novamente. Jason respondeu que seria o Luin. Outro aluno disse que seria rebaixado, já que Luin é o único aluno que recebeu 100 pontos da Kingram. E Jason lembrou a todos sobre o desempenho de Michael durante as vezes em que ele participou do festival. Os alunos lembraram que Michael foi reprovado na competição em grupo e ficou em 4º lugar entre 5 na competição individual. Foi por isso que a academia deles foi classificada como a última academia. O que significa que é a última academia em que os alunos não podem competir nem individualmente, nem em equipe. Um aluno mencionou que a única maneira de escapar do apelido é com Lewin. Eles perguntaram ao Lewin o que ele achava disso. Lewin respondeu que o teste ainda não havia terminado. Ele sabia que era muito cedo para ficar confiante e animado. No final, quem participa do grande festival se baseia nas notas dos testes do primeiro semestre e nas recomendações dos professores. E o 4º teste, o One Vone com Mikkel, ainda está por vir. E é por isso que Lewin precisava se concentrar no próximo teste. Afinal de contas, ele só consegue pensar em bater no Michael. 4 dias após o 3º teste, o teste de combate real, Luan continuou seu treinamento infernal e finalmente alcançou a força de 1000. Ele havia obtido o título. Os preparativos terminaram. Strang estava animado, pois esperou que esse dia chegasse. Ele perguntou a Luan se ele estava pronto para começar a subir de nível agora. A janela azul exibiu que a Repeatable Quest foi atualizada para o nível 2. Strang deu um salto e se posicionou no ombro de Lewin. A janela informava a Lewin que a dificuldade da missão repetível dobrava e a recompensa triplicava. Strang era como Kirby nesse ponto. Ele está sugando tudo. Então, ele engoliu os poderes de Lewin. E ele exala uma aura poderosa ao seu redor. A chama era tão poderosa que iluminava toda a área. Lewin se perguntou o que era aquela chama. E então, ele reconheceu algo. Enquanto isso,
O professor Elric estava em pensamentos profundos. Ele se lembrou de como Lúwin acabou com o ogro. E o professor Elric percebeu que, na verdade, ele acabou ajudando aquele cara. Ele se perguntou se Lewin Ardell poderia agora enfrentar Mikkel e vencer. Mas ele presumiu que a vitória seria improvável. Se isso acontecesse, poderia colocar em risco o lugar de Mikkel no grande festival, e até mesmo enfraquecer sua posição como orador. Ele queria que a família Gary Hill estivesse no topo da academia. Não importava o que acontecesse. De volta a Lúwin e Strang, a encarnação da força. Strang avançou para a classificação 2, e Lúwin recebeu a força do arado dos 200. Lúwin notou que Strang havia crescido muito. Ele perguntou o que aconteceu desde então. Foi também graças a Strang que a força de Lúwin chegou rapidamente a 1200. Strang se levantou com orgulho e um rosto sorridente. Strang anunciou com confiança que isso era apenas o começo. Ele também supôs que a dificuldade e as recompensas haviam aumentado. Os dois verificaram a janela de status. Ela indica que a Repeatable Quest está no nível 2. Isso significa que Lúwin amadureceu até o nível básico de força corporal necessário para a batalha. No entanto, seu treinamento continua agora. Sua meta é alcançar 5.000 socos, chutes giratórios e 15 quilômetros de corrida, além de um treinamento de batalha real. Ao completar isso, ele receberá uma recompensa de mais de 30 pontos de força. Lúwin disse que já estava treinando mais, então não seria muito difícil, mas ele perguntou a Strang sobre o treinamento de combate real. Strang respondeu que ele é capaz de se tornar qualquer coisa. Lúwin se lembrou de que Strang havia lhe dito isso. Então Strang explicou que, a partir de agora, ele pode se transformar em qualquer coisa. Mas há um limite. Lúwin perguntou se Strang poderia se transformar em uma forma humana. Strang respondeu que poderia fazer isso quando atingisse o nível 5. Entretanto, transformar-se em um humano perfeitamente será difícil. Então Lúwin perguntou no que ele poderia se transformar. Isso fez Strang sorrir e perguntou se ele queria ver. Houve uma rajada de vento ao redor de Strang. Ele se transformou em um tornado. E o tornado ficou maior à medida que ele completava a transformação. Quando terminou, revelou um espantalho aterrorizante. Strang perguntou por que a reação de Lúwin foi aquela. Lúwin respondeu que era porque o que ele tinha visto era algo diferente do que ele esperava. Strang disse a ele para não desprezar os espantalhos. Ele perguntou se Lúwin tinha alguma ideia da ajuda de Strang quando ele começou a treinar de verdade com Draka. Lúwin perguntou se Strang era o boneco durante esse treinamento real. Strang respondeu que sim. E, para ser exato, ele é o companheiro da missão de Lúwin. Então, Lúwin pediu para esclarecer se isso significava que ele estaria fazendo treinamento de combate real com Strang todos os dias. Strang respondeu que sim. Strang respondeu que, como ele é fraco, ele está apenas no nível de um mago de 3ª classe, mas com um olhar diabólico. Strang anunciou que quando ele recuperasse sua força novamente, tudo seria possível. Se Lúwin desejasse, Strang poderia até ser um demônio ou um dragão. Lúwin decidiu começar a treinar. Strang lhe perguntou no que ele gostaria de se transformar. Lúwin respondeu que ele deveria ser um mágico. Isso provocou um olhar sombrio, diabólico, mas animado do urso. Esse animal de estimação convocado reuniu seu poder em sua pata. Strang trouxe seu cajado. Ele informou a Lúwin que, se a sua magia atingir Lúwin, ela só causará um recuo e não poderá infligir danos. Lúwin perguntou como é para Strang. Strang anunciou que não sofrerá nenhum dano. Agora Lúwin vê Strang como o parceiro de treinamento perfeito. Então, Strang fez o primeiro ataque. Foi uma poderosa bola de fogo, mas Lúwin conseguiu se esquivar imediatamente. Enquanto se esquivava, Lúwin pensou em Mikkel, que Mikkel também poderia estar treinando como ele. E isso deixou Lúwin animado para o dia do teste. Por outro lado, Mikkel ligou para seu tio. Ele admitiu que o filho da mãe o estava deixando furioso. Então, ele pediu o conselho de seu tio sobre o que deveria fazer a respeito. Seu tio perdedor o repreendeu e lhe disse que ele era apenas um pouco mais forte. Mas Mikkel disse ao tio que ele não tinha o direito de falar dessa forma agora. Como havia rumores em torno dele, foi ele quem aumentou as notas de Lúwin. Foi por causa da ideia de seu tio de fazer Lúwin enfrentar um ogro. Mikkel ficou furioso. Ele culpou o tio por fazer Lúwin tirar a melhor nota. Ele informou ao tio que, se a família deles descobrisse, ele teria certeza de que as coisas não ficariam bem para ele. Isso deixou o professor Elric furioso, pois parecia que Mikkel o estava chantageando. Então Mikkel disse a ele para parar de falar bobagens e pensar em uma maneira de resolver a situação. Mikkel estava preocupado com a possibilidade de Lúwin se tornar a representante da academia no grande festival. O professor Elric disse que isso era inaceitável. O professor Elric lhe deu um frasco. Mikkel ficou surpreso ao ver a erva do despertar. A flor ardente. A erva do despertar. Flor ardente cresce nas terras do norte da alucinação. É uma erva medicinal rara e preciosa, e algumas pessoas a usam para criar elixires especiais.
O professor Elric disse a Mikkel que, se ele bebesse a erva, ela causaria um efeito de despertar e poderia reduzir drasticamente o tempo de Manacast. Mas Mikkel sabia que o efeito colateral é fazer a pessoa esquecer a dor e dificultar a distinção entre amigo e inimigo. O professor Elric lhe disse que ele estava certo. Basicamente, a bebida fará com que ele não consiga enxergar nada. Ele comentou como Michael está prestando atenção às aulas desde que soube disso. Mikkel esclareceu se o professor queria que ele bebesse. O professor Elric respondeu que sim. A reação inicial de Michael foi perguntar se o tio estava louco. O professor Elric lhe perguntou se ele deveria estar reclamando quando perdeu para aquele cara e que acabaria sendo expulso da família por causar vergonha. Mikkel estava nervoso porque era arriscado. Ele sabia que o professor Heidel conhecia seu limite exato, e se o professor notasse alguma mudança, ele perceberia. Seu tio lembrou de que ele é o responsável pelos testes de drogas. Então, ele deu a Mikkel outro frasco, que contém uma poção que ocultará o fato de que ele tomou a erva. Ele instruiu Michael a beber o frasco roxo depois de usar a flor ardente. Ele disse a Michael para não ter medo, porque eles são Gary Hills, e essa é a maneira deles de progredir. O professor Elric perguntou a Mikkel se ele iria fazer isso ou não. Mikkel não parece satisfeito. Finalmente chegou o dia do teste de combate 1 contra 1. O local do teste é o Salão da Barreira de Mana. Todos os anos, durante o teste de combate 1v1, todo o local do teste fica lotado. E a última luta já havia começado. Era entre Mikkel e Luin. Luin caminhou até o centro. Era o dia em que ele estava esperando para enfrentar Michael. Strang lhe disse que o oponente sabe que Luan provavelmente entrará em combate corpo a corpo. E se o oponente tiver se preparado para isso, será difícil para Luin. Foi engraçado como os dois sorriram sinistramente quando Luin perguntou: e se ele abordasse o cara? E Strang respondeu que sim, bastava um soco. O instrutor informou que, para que o teste fosse o mais próximo possível de um combate real, havia várias características geográficas colocadas. O instrutor perguntou se eles estavam prontos. Eles responderam que sim. Luin notou algo. Ele olhou para Mikkel e percebeu que a condição de Mikkel não era normal. Mikkel estava respirando pesadamente, como se estivesse com raiva. Levin também observou que Mikkel não estava tão arrogante como de costume. Isso o fez pensar que algo estava errado. Ele decidiu verificar usando o olho do jogador. Ele foi ativado e a janela de status diz que Michael Gary Hill é um mágico de terceira classe com alto potencial e recurso de conjuração dupla. Há também a condição especial chamada Berserk Hidden. É a primeira vez que Luin se depara com o Berserk e, além disso, ele diz que está oculto. Isso o fez pensar se Mikkel teria tomado algo para esconder o uso de drogas antes do teste. Houve um teste de drogas. Mas Luin percebeu que o professor encarregado do teste era o professor Elric. Então, ele pensou na possibilidade de que o tio de Michael, o professor Elric, tivesse feito Michael tomar alguma coisa e o ajudado a se safar. O instrutor lhes disse que a única faixa de magia no SPAR é a magia negra. Todas as magias baseadas nos 4 elementos são permitidas, e os instrutores consideram o nível de magia que atinge o oponente para medir a pontuação. O instrutor os aconselhou a não se preocuparem com o oponente, pois dentro do Salão da Barreira de Mana, a eficácia da magia é reduzida em 99%. O instrutor perguntou se eles tinham alguma dúvida. Luin tinha um, então o instrutor permitiu que ele falasse. Então Luin perguntou o que aconteceria se alguém fosse descoberto tomando uma poção ilegal. Mikkel ficou surpreso ao ouvir isso. O instrutor explicou que se isso acontecer, o aluno perderá o direito de fazer o teste e será considerado reprovado. Além disso, dependendo da gravidade, um exame para determinar a expulsão também poderia ser feito. O instrutor perguntou a Luin por que ele havia perguntado isso. Luin não disse nada, mas deu a Mikkel um olhar conhecedor. Os alunos foram instruídos a se posicionar. Luin sabia que o que ele tinha agora era apenas uma suposição, já que ele era o único que podia ver pela janela de status. Ninguém acreditaria nele. Ele precisava encontrar evidências sólidas. Os dois estavam em posição e o instrutor anunciou o início. Esses dois não perderam nenhum segundo e imediatamente atacaram um ao outro. Mikkel criou um poderoso orbe verde de magia, enquanto gritava para Luin morrer. E isso fez com que as vinhas se enrolassem na perna de Luin. Mas foi fácil para Luin cortá-la. Os alunos ficaram surpresos com a facilidade com que ele fez isso. Eles se perguntaram se o feitiço de Mikkel não teria funcionado nele. Foi ótimo para Luin, pois o Salão da Barreira de Mana reduziu a força da magia, mas não sua própria força. Ele correu em direção a Mikul. Mikul invocou um crânio que soprava chamas e atacou Luin com seu sopro de fogo. Em seguida, ele se apressou e Luin se esquivou com habilidade. Luin continuou correndo e, felizmente, conseguiu se esconder atrás de uma rocha quando as chamas engoliram a área. Enquanto se escondia atrás da pedra, ele tentou observar Mikkel,
Ele descobriu que a redução do tempo de lançamento e o aumento da coleta de mana eram os efeitos da poção de Mikkel. Mikkel o provocou para que saísse. Lúwin também notou que Mikkel estava mais irritado do que o normal, e a partir desses dados, ele conseguiu determinar o que Mikkel havia ingerido. Ele descobriu que era a erva do despertar Burning Flower. Ele também notou as mãos trêmulas de Mikkel, a excitação excessiva, a supressão dos receptores de dor e a diminuição da capacidade de distinguir entre um amigo e um inimigo. Então, tudo isso faz sentido. Mikkel continuou a atraí-lo para fora. Lúwin sabia que a única coisa que restava era a supressão da dor. Nosso MC saiu e disse a Mikkel que não era de se admirar que Mikkel fosse tão confiante. É por causa disso. Mikkel perguntou o que ele queria dizer. Lúwin disse flor ardente. Mikkel ficou surpreso. Lúwin lhe disse que isso não importava, pois ele mesmo não precisaria de algo assim para derrotar Mikkel. Ele informou a Mikkel que estava indo atrás dele. Lúwin usou a refração do tempo. Mikkel lutou porque Lúwin era muito rápido. Esse perdedor tentou bloquear o caminho de Lúwin colocando uma parede de gelo, mas não adiantava. Lúwin quebrou a parede de gelo com seu poderoso chute. Os professores ficaram surpresos. Os alunos se perguntavam se aquilo era mágica. Eles não conseguiam acreditar naquilo. Lúwin correu para Mikkel de uma só vez. Mas Mikkel revidou. Ele convocou uma salamandra gigantesca que cuspia fogo. Esse ataque é uma magia de terceira classe. E era um lagarto de fogo. Para combater isso, Lúwin cerrou o punho e usou terremoto. Ele socou o chão e o quebrou, criando um buraco onde o lagarto de fogo caiu. Os alunos riram porque Lúwin usou terra contra fogo. Mikkel perdeu o equilíbrio, caiu sentado e gritou quando Lúwin apareceu. Lúwin apontou o dedo e disse a Mikkel para aceitar. Mikkel, confuso, olhou para o dedo, mas aquele dedo tinha um poder enorme. Alguns segundos depois, o estádio inteiro tremeu quando um cabum alto foi ouvido em todo o lugar. Esse som ensurdecedor veio do último ataque do nosso MC, um golpe na testa. Todos os alunos que estavam presentes no estádio ficaram de boca aberta em choque. A poeira ao redor da área começou a se depositar. Lúwin notou algo à sua frente, que era Mikkel, que ainda estava consciente mesmo depois de receber o ataque. Esse perdedor também alegou que Lúwin o estava desprezando. Ele estava prestes a reclamar sobre aquele golpe na testa, mas Lúwin já tinha seguido o ataque com um soco poderoso. Ele continuou a desferir uma enxurrada de socos enquanto empurrava Mikkel para trás. Depois de mais alguns golpes, Mikkel finalmente foi derrubado novamente. Mas, mesmo assim, ele ainda estava consciente. Seu corpo já estava tremendo devido aos danos que recebeu. Mas Mikkel ainda conseguiu rir. Ele até se gabou e afirmou que os socos de Lúwin eram muito suaves. Nosso MC sabia que era perigoso deixar as coisas assim. Então, ele bateu nos ombros de Mikkel e lançou um feitiço chamado Binding Tree. Vinhas verdes apareceram e seguraram Mikkel em seu lugar. Lúwin então levantou a mão para chamar a atenção dos professores. Ele então lhes disse que Mikkel havia usado uma droga proibida. A batalha foi interrompida e um professor se aproximou de Lúwin. Perguntaram-lhe se ele tinha certeza, pois se estivesse mentindo, seria desqualificado. Lúwin estava confiante e disse que tinha certeza porque é possível fabricar uma droga que não pode ser detectada nos testes a qualquer momento. Ele ainda acrescentou que alguém poderia até mesmo fechar os olhos para isso. O professor então soube do que Lúwin estava falando. Nosso mestre de cerimônias comentou que o culpado seria alguém que pudesse manusear vários materiais raros à vontade e realizar o teste antes da partida. Ambos voltaram seus olhares para o professor Elric, o que o deixou cauteloso. A declaração de Lúwin fez com que os alunos percebessem que ele tinha razão, pois o professor Elric era tio de Mikkel. Ao ouvir isso, o professor Elric desapareceu de seu assento. Ele desceu e se aproximou de Lúwin. O professor Elric queria negar o que o nosso MC havia dito. Ele não podia acreditar que um aluno realmente pensaria que ele daria drogas ao sobrinho e depois faria vista grossa para isso. Mas então, Lúwin apenas sorriu e disse a todos que tinha provas. O professor Elric entrou em pânico por um momento e sugeriu que eles deveriam fazer outro teste de drogas. Mas Lúwin lhe disse que não havia necessidade disso. Especialmente quando eles já usaram um elixir especial para esconder os sintomas. Esse perdedor já estava ficando mais irritado. Ele perguntou a Lúwin o que ele queria propor. Mas Lúwin se aproximou de um enorme tronco de árvore e disse a todos que mostraria diretamente ao professor Elric o que ele queria dizer. Giga Shad Lúwin fez um ataque e explodiu todo o tronco da árvore, e foi apenas com o uso de seus dedos. Ele então revelou que o ataque que todos acabaram de ver foi o mesmo golpe de dedo que ele fez em Mikkel anteriormente. Essa revelação fez o corpo do professor Elric tremer. Lúwin acrescentou que, mesmo que a magia de Mikkel fosse maior do que o normal devido à prática,
O perdedor continuava rindo e acordado depois de ser atingido por aquele ataque. Em seu estado atual, seu crânio estaria balançando, e pelo menos 4 costelas teriam sido quebradas. Mas, mesmo assim, ele ainda estava rindo. Era como se ele não sentisse dor alguma. Lúin perguntou novamente ao professor se ele ainda queria negar o fato. Mas Elric apenas manteve seu silêncio. E isso só significava uma coisa. Então, o reitor finalmente tomou uma atitude e chamou o nome do professor Elric na frente de todos. O velho estava transbordando de raiva e decepção. Ele não conseguia acreditar que um professor ousaria cometer tal coisa nesse campo de teste sagrado. O reitor se dirigiu a Elric e ordenou que ele seguisse o velho em seu escritório. Esse perdedor sabia que tinha feito uma grande besteira. Enquanto isso, Lúin apenas observava o professor Elric sair do local. E mesmo depois de tudo o que aconteceu, Miku ainda estava rindo e chapado. Depois disso, o quarto teste passou como uma tempestade. Os corredores da academia estavam cheios de notícias de que o professor Elric havia sido demitido e Mikkel, expulso. A corrupção da família Gary Hill também foi revelada. Nosso MC também ganhou um novo apelido, Expulsion Maker. Vemos então Lúin, em frente a uma porta enorme. Seu corpo começou a ser envolvido pela luz. E isso foi porque ele foi convocado pelo reitor em sua mente. Ele não sabia o que esperar. E depois de alguns segundos, ele foi finalmente transportado para outro lugar. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu onde estava. À sua frente havia um lugar familiar. Não era outro senão o território Ardell. Uma luxuosa cadeira vermelha também foi colocada bem no meio dos campos. Lúin percebeu que aquele não era seu lar, porque é um pouco diferente. Enquanto olhava atentamente ao redor, ele finalmente percebeu algo. A cadeira vermelha é o trono de Teron, onde o rei dos magos se senta. Ele então se perguntou o que ela estava fazendo ali. Seus pensamentos foram interrompidos quando o reitor apareceu e lhe perguntou o que ele viu. Enquanto seguia o velho, Lúin descobriu que esse lugar foi criado de forma independente pelo Olho de Malarok. Nosso mestre de cerimônias tinha ouvido falar sobre isso. Malarok é o nome do líder dos demônios que invadiram o continente de Frelia pela primeira vez. Dizem que ele tinha o poder de forçar um alvo a ter visões do que mais desejava. Mas, após a morte desse demônio, as partes do seu corpo foram transformadas em artefatos. O reitor disse a Lúin que o Olho de Malarok lhe mostrou o mundo que ele queria ver. Em resumo, era como o Tsukuyomi infinito de Madara. Lúin então percebeu por que ele viu o território de sua família e a cadeira do rei. Era porque ele queria reviver a glória deles e se tornar o melhor mago. O reitor também perguntou a Lúin se ele não estava curioso sobre o que o reitor vê dentro desse lugar. Nosso MC então perguntou sobre isso. Com uma expressão relaxada, o velho revelou que ele vê um mundo onde os alunos agem como alunos e os mágicos agem como mágicos. É claro que esse mundo não será fácil de alcançar. E Lúin concordou com isso. Eles agora estavam em frente a outra porta. A enorme porta se abriu, mas antes de entrar, Lúin olhou para trás mais uma vez. Foi quando ele se viu segurando um troféu e sendo aplaudido por alguns alunos ao seu redor. Lúin também viu uma ocasião em que ele se formou como o orador da academia. Essas imagens lhe deram motivos suficientes para sorrir. Alguns momentos depois, os dois estavam dentro do escritório do reitor. O velho ofereceu uma xícara de chá ao nosso MC. Lúin lhe agradeceu pelo gesto gentil. Enquanto tomava o chá, o reitor o olhava atentamente. O reitor revelou a razão pela qual Lúin foi chamado aqui hoje, e isso foi para que o reitor fizesse uma pergunta, com um olhar curioso no rosto. O reitor perguntou como Lúin foi capaz de detectar que Mikkel usou a farinha queimada e outros estimulantes. Lúin ficou em silêncio por um momento. Em seguida, respondeu que a aura de Mikkel era bem diferente da habitual. Ele pensou na flor ardente porque Mikkel parecia agressivo, mas ansioso. Há também um fluxo anormal e uma amplificação de sua mana. O reitor perguntou mais porque Lúin estava mais seguro do que desconfiado. Nosso MC acrescentou que, em sua luta contra Mikkel, ele usou força física e não magia. E isso lhe deu a vantagem. Porque o buraco da barreira só controla a magia e não a força. Esse foi seu álibi. Lúin achou que não precisava revelar que tinha o olho do jogador. Ele continuou dizendo que, mesmo depois de todo o dano que Mikkel recebeu, ele ainda riu. E isso só pode ser explicado pelo uso que ele fez da flor em chamas. O reitor já estava analisando Lúin. Ele achava que esse aluno tinha apenas 16 anos, e ainda assim, possuía olhos aguçados para perceber mudanças como essa contra um oponente. Ele também notou sua maneira calma de reagir às situações. Ele então pediu desculpas.
Por causa do incidente, o reitor se certificou de que a família Gary Hill não poderia prejudicar Lewin de forma alguma. O velho também acrescentou que tinha uma oferta para Lewin. Ele perguntou se ele poderia participar do grande festival no 7º mês deste ano como representante da academia, o que chocou Lewin. Ele pensou que o representante do grande festival é uma posição que todos os alunos invejam. Isso também explicaria por que ele foi chamado pessoalmente ao escritório do reitor. Lewin fechou os olhos enquanto pensava no que dizer. Ele agradeceu ao reitor pela oferta, mas mencionou que há um problema, que é a experiência. Ele revelou que nunca teve experiência real de batalha nos últimos 5 anos, devido ao seu distúrbio de evocação de mana. Ele teve 5 anos tranquilos na academia. Ele também não sabe se poderia competir contra os gênios que apareceriam no grande festival. Mas suas preocupações foram afastadas quando o reitor lhe disse que não haveria problema algum. O reitor afirmou e garantiu a ele que Lewin é digno de ser chamado de candidato vencedor. Além disso, o reitor lhe contou mais uma coisa assustadora sobre Lewin. O velho o considerava uma arma secreta que apareceu do nada. Lewin não esperava por isso e corou. O reitor acrescentou que, para os outros participantes, Lewin seria um azarão. Não há informações sobre ele, e eles não estarão familiarizados com os métodos que poderiam combater a magia que ele usa. Lewin está ficando mais entusiasmado. A academia dele sempre ficava em último lugar nos torneios anteriores, e ninguém ficava de olho neles. Isso significa que eles serão mais fáceis de serem pegos. Desatentos. Nosso mestre de cerimônias cerrou o punho quando o reitor lhe perguntou novamente se ele estava interessado em participar. E com grande entusiasmo, ele exclamou que daria o melhor de si. Por mais que o reitor confiasse nele, nosso garoto finalmente recebeu reconhecimento, e poderia até competir com gênios.